Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 368 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estou no último parágrafo da página. Eu vou voltar um parágrafo antes para a gente ter uma sequência de leitura mais direta aqui. Eu vou voltar na página 367, no último parágrafo da página, e depois continuar a ler. Nós estamos na sexta dor, né? Uma peculiaridade do sofrimento desta dor consistia na prostração em vez de na agonia. Seguiu-se imediatamente as cenas exaustivas da paixão. Sobreveio a uma natureza que estava a ponto de morrer por causa do peso excruciante do martírio e a qual o apoio milagroso nunca permitiu que eu sentisse em forma de revigoramento ou de consolo sensível. A mão que a segurava era um apoio oculto, como a natureza divina em relação à humana em Nosso Senhor durante a paixão. Assim, naturalmente, Maria sentia cada momento como se tivesse alcançado o termo final da resistência. Ele tinha gastado sua alma completamente e a próxima pressão seria a morte. Sentia na alma a dor inquietante que a longa fadiga produz no corpo. Seu espírito estava cansado até a morte. E isso não é figura de linguagem, mas verdade literal. A vida tornou-se-lhe um fardo sensível, como se fosse externa a si mesma. Ela apoiava a vida, mas a vida não a apoiava. Tal exaustão era mais incômoda que a dor, mais angustiante que o acentuado sofrimento. Era um colapso após a tortura e não trazia nenhum alívio, porque a cessação da dor não é sentida quando se está totalmente esmagado. Temos aqui um novo ser, capaz de sofrer de forma muito diferente. No entanto, sua tranquilidade inabalável suportou esta provação. Não se tornou estúpida, passiva, inerte, como as vítimas de tortura. Era a paz de um coração quebrantado, mas era também suave, recolhida, atenciosa, entregue e cheia de majestade, e trabalhava com prontidão silenciosa e com diligência vagarosa, o que é sempre sinal da presença de Deus na alma. Na crucifixão, ficara 3 horas sob a cruz, e agora se ajoelhou e segurou o pesado fardo nos braços estendidos, com a mesma bravura. Nunca houve alma tão prostrada como a de Maria, nesta sexta dor. Nunca houve alguém tão firme em sua prostração. Mas não trememos de frio às margens de um mar tão gélido de dor. Em tal estado, a bondade não era bondosa, não em sua intenção, mas em seu efeito. Assim, quando José e Nicodemos, João e Madalena, reunidos em silêncio em volta dela, embalsamavam o corpo, a própria bondade deles, de alguma maneira, recordava a perda da compaixão de Jesus. Quando estava sob a cruz, não tinha pensado em si mesma. Compadecia-se dele. Considerava apenas sua tristeza, não a compaixão
que ele sentia por sua alma. Mas descobriu agora que a compaixão fora um grande apoio o tempo todo. Como todas as obras divinas, compreendia mais claramente agora que tinha passado e despertava memórias cheias de dor e de alegria. Tinha partido o único que podia entender seu coração. Ele mesmo a subjugara com a dor da comparação implícita entre ele e João, quando lhe entregara para ser seu filho em seu lugar. E agora a doçura suave, a ternura graciosa de dor amorosa e da compaixão filial de João, enquanto enchia seu coração com o amor de sua alma virgem, despertava memórias contra sua vontade e produzia comparações sem querê-lo ela, que a enchiam de tristeza. Além disso, o passado refletia-se em todos os belos rostos ao seu redor. João estava em lugar de Jesus, e era como Jesus também, como verdadeiros amigos costumam ser para seus amigos. Jesus refletia-se nos olhos tristes de Madalena, e Maria viu-o aí. Ninguém poderia ser tão alto na graça como aquela penitente seráfica, e não se assemelhar, nem em seus contornos, ao noivo de suas almas. José voltou à vida no outro José, o de Arimateia, e estava de pé onde José tinha tantas vezes estado, perto do colo em que Jesus estava deitado, olhando como José para ele e não para ela. Nicodemos também, com a mirra e os aloés, renovou a oferta dos 3 reis, já não em profecia, mas quando as especiarias eram necessárias para o sepultamento. E enquanto Maria o ungia, lembrou-se de como Madalena tinha ungido seus pés, já, abre aspas, para o dia de seu enterro, fecha aspas. E no meio deles estava Jesus morto. Uma nuvem de tristes lembranças levantou-se do grupo e envolveu a alma de Maria em sombras patéticas. Na verdade, havia uma intensidade tranquila nesta dor, que era adequada a um estado de prostração e que contrastava visivelmente com a mais ativa resistência das dores passadas. A primeira corria como um canal subterrâneo sobre todas as outras, e agora vinha à superfície de novo, com seu volume de dor, sem distrações, recolhida na simplicidade do sofrimento. Esta prostração era simplesmente a antiga dor que chegava ao ápice para depois baixar. Continha todos os 33 anos. Juntava a infância à paixão e confundia Belém com o Calvário. E a vida que Jesus vivera na terra, em sua carne, visível, com a vida que levaria agora na carne e no sangue invisíveis do Santíssimo Sacramento. A infância e a paixão estão realmente presentes na cena, visíveis para o olho, palpáveis ao toque, unidas em um único mistério divino, o do corpo deitado no colo da mãe. A paixão estava escrita, gravada, ou melhor, profundamente esculpida nesses membros. Cada pedaço tinha inscrito ferozmente sua própria reparação aí. Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, o caminho da cruz subia e descia. Cada estação tinha deixado sua marca, seu memorial temível,
sua ferida perceptível. Cada mistério foi representado ali, e as contemplações ardentes de Maria preenchiam cada marca com vida, davam voz a cada ferida e acendiam outra vez o fogo da crueldade humana que ardia na própria violência antes até de a morte pôr a vítima longe de seu alcance. Mas a infância estava lá também. A criança estava no colo de sua mãe. Este outro José estava de pé junto a eles. Tais ministérios maternos eram adequados a uma criança desamparada. Havia a antiga graciosidade dos modos da mãe, quando separava seu cabelo e alisava seus membros, e o envolvia em sua roupa. Sua tristeza, agora, era o contrário das antigas alegrias. Era a continuação e a conclusão das antigas dores. Em Belém, no Egito, em Nazaré, ela havia previsto esta hora. E agora chegou. Ela caiu numa profundidade de aflição em que o olho não a pode alcançar. Mas é visivelmente a mesma mãe e, sem dúvida, a mesma criança. Este é o pagamento de seus antigos cuidados. Pagamento estranho. Mas é o caminho de Deus e ela entende-o bem. Ah, a beleza da dor quase nos distrai de sua amargura. Estas foram as peculiaridades da sexta dor. Devemos reconhecer como a principal disposição da alma de Maria a calma clareza com que via e seguia a vontade de Deus através da escuridão de sua tristeza. Entregar-se ao pesar perturba a visão da fé. Porque acolhemos a ternura da natureza, somos lerdos em discernir a vontade de Deus e estúpidos ao interpretar seu significado. Quando um pesaroso diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis, isso é resultado de um escurecimento perdoável do brilho de sua fé. Perdoável porque somos muito fracos e ninguém conhece nossa fraqueza tão bem como Deus. Os caminhos de Deus são, em sua maior parte, inescrutáveis na alegria. Inescrutáveis, acima de tudo, para nós, que sabemos o que somos e o que merecemos. Mas raramente são inescrutáveis na dor. A dor é o tempo mais claro de Deus. Nunca. As nuvens que cobrem seu trono são afastadas para tão longe como na dor. Considerada com atenção, a dor é geralmente uma revelação. Mas como pode ser um mistério mesmo para o autoconhecimento mais moderado? Sempre nos assombramos de novo com as maravilhas da paixão, ainda que tenhamos conhecido delas desde a infância. Mas Maria não encontrou nada estranho, mesmo nas tremendas realidades presentes, e que quase esmagavam sua vida. Seu olho era singelo. Olhava apenas a vontade de Deus. E esta vontade sempre vinha na hora certa e no lugar certo. É um hábito peculiar da fé perceber o que podemos chamar naturalidade
da vontade de Deus. Para a fé, sempre parece tão adequada que não podemos conceber o que de diferente poderia ter acontecido, além daquilo mesmo que aconteceu. Vemos tudo isso maravilhosamente ilustrado na vida de muitos santos, mas nunca tão maravilhosamente como em nossa Santa Senhora. A mais exigente, a mais incomum, a mais aparentemente irrazoável vontade de Deus sempre a encontrava preparada, como se fosse uma órbita traçada por uma lei que ela conhecia de antemão, de modo que ela não tinha nada que fazer, além de deslizar nela como uma estrela no céu. Esta é a razão por que nenhum tempo foi perdido, nenhuma graça não correspondida, nenhuma graça cuja correspondência não fosse generosa e pronta. A vontade de Deus era sua única teologia mística. Era seu caminho compendioso para a perfeição que a teologia mística não consegue nomear. Aqui o padre Faber fala como teólogo místico, né? E fala com propriedade, né, sobre essa disposição interna da Virgem Santíssima, né? Mas nesse parágrafo que eu acabei de ler tem observações muito finas do padre Faber. Talvez fosse bom a gente comentar, né? A primeira frase que chama atenção aqui, a mim, é bem no início do trecho, do último trecho que eu li, que diz assim: porque acolhemos a ternura da natureza, somos lerdos em discernir a vontade de Deus e estúpidos ao interpretar seu significado. Então, porque acolhemos a ternura da natureza, né? Porque estamos imersos na natureza e estamos gostando de estar imersos na natureza, na ordem da natureza, né? Nós perdemos a sensibilidade para a ordem da graça, né? Então, estamos imersos na vida natural, né? Na vida dos nossos sentidos, dos 5 sentidos, né? Então, o padre Faber usa termos fortes aqui, né? Porque acolhemos a ternura da natureza. Veja, ternura da natureza, né? As coisas boas que a natureza nos dá, né? As sensações que ela nos proporciona, né? O calor do sol, né? A beleza mesma da natureza, né? Ao nosso olhar, né? Mas ele usa expressões aqui fortes, né? Ele diz, por causa disso, né? Somos lerdos em discernir a vontade de Deus e estúpidos ao interpretar seus significados. O que ele quer dizer com isso é que Maria não estava nessa situação, né? Então, outro comentário, outro trecho muito interessante aqui é: os caminhos de Deus são, em sua maior parte, inescrutáveis na alegria. Inescrutáveis, acima de tudo, para nós, que sabemos o que somos e o que merecemos. Mas raramente são inescrutáveis na dor. A dor é o tempo mais claro de Deus. Então, é na dor que nós não precisamos ter dúvida, né, de que a vontade de Deus está sendo feita, né?
A dor é o tempo mais claro de Deus, né? É aquela observação que já fizemos, né? Que quando Deus manda consolações para os seus santos, essas consolações, elas são dúbias, de significado dúbio. Né? Os santos mesmo os santos têm as suas dúvidas, porque essas consolações podem ser simplesmente ações demoníacas que procuram imitar as consolações de Deus. Então os santos são muito precavidos contra as consolações, né? Eles levam muito tempo para aceitar essas consolações como vindas do próprio Deus, né? A não ser aqueles grandes, os santos mais experimentados nisso, né? Esses já têm um discernimento mais profundo, mas na vida dos santos a gente percebe que esses santos que são que recebem muitas consolações de Deus, as primeiras que eles recebem, eles ficam muito perplexos e duvidam que sejam de fato consolações vindas de Deus, né? Porque eles conhecem muito bem os poderes demoníacos, né? Que podem muito bem imitar, né, essas consolações. Mas a dor não. A dor é a única coisa que não vem do demônio. A dor é a única coisa que a gente pode ter certeza que a fonte é Deus, né? A dor é o tempo mais claro de Deus, né? Isso é um conhecimento da teologia mística, né? Certo, seguríssimo, que a igreja sempre ensinou, né? Tá certo? Sempre ensinou. E ele chama atenção, finalmente, nesse trecho, né? Para a aceitação completa e absoluta de Maria da vontade de Deus, né? É como se a vontade de Deus fosse a sua própria vontade. Ele usa uma metáfora bonita, né? Ele fala assim: é como se Maria fosse, ou melhor, como se a dor, se a vontade de Deus, né, fosse uma órbita traçada por uma lei que ela conhecia de antemão, de modo que ela não tinha nada que fazer além de deslizar nela como uma estrela no céu. Não? A vontade de Deus era a sua única teologia mística. Não é? Era seu caminho compendioso para a perfeição que a teologia mística não consegue nomear. A perfeição de Maria, né? Outra disposição admiravelmente exibida nesta dor foi a união de reverência e de familiaridade. Não há indício mais verdadeiro da união com Deus do que isso. Tal só procede de uma grande santidade. Não há regras que adotar, assim como não há regras precisas para os bons costumes. É um instinto, ou um comportamento, ou uma delicadeza inata, o que permite ao homem comportar-se de maneira impecável. Então, há um comportamento, um instinto do Espírito Santo, um refinamento incomum da graça
que permite ao homem unir familiaridade e reverência em seu trato com o Altíssimo. Isso não pode aprender-se, não se pode ensinar, senão a evitar uma familiaridade a que não temos direito. Temos de estar por muito tempo familiarizado com o amor de Deus e com nossa própria nulidade, antes de as primeiras indicações de sua, com letra maiúscula, escolha, e de esta bela graça aparecerem na superfície de nossa conduta. Mas que modelo é o embalsamamento realizado pela mãe do corpo do filho? Podemos dizer que aquele corpo é querido, conquanto não dê lugar a nenhum gesto de carinho. Podemos dizer como é sagrado, conquanto ela não exiba nenhuma adoração visível. Poderíamos quase adivinhar que era o corpo de Deus a partir do recolhimento de seu comportamento. Tão completamente ela unia familiaridade e reverência quanto ao objeto de adoração. Vede seu rosto, vede seus dedos, sondai seu coração. É a única graça em todos os lugares. No entanto, há poucas lições no mundo da encarnação mais profunda que estas. Maria sabia que Jesus era Deus e ainda ousou usar os direitos de mãe para expressar-lhe ternura. Viveu com ele, por seu filho, por 33 anos, a mais incrível relação de amor familiar. E ainda assim, nunca, nem por um momento, se esqueceu de que ele era Deus, nem se esqueceu do que lhe era devido a ele como Deus. Sobre essas duas verdades, Maria constrói um pedestal cujo topo está muito acima de nossa vista. Então, familiaridade e reverência, né? Familiaridade e adoração. Nós temos vislumbres disso, né? Na vida de muitos santos, né? Na vida de muitos santos. Dessa coisa difícil da gente entender, né? Que é a reverência devida a Deus e a familiaridade que se constrói com Ele, Deus, né? Maria é o exemplo dessas duas coisas agindo em conjunto na vida dela por 33 anos, né? E Padre Febe ainda chama atenção, né? Isso não é uma coisa que se ensina, né? Isso não é uma coisa que se aprende, né? É uma espécie de segunda natureza. Ele usa várias formas de expressar isso, né? Um instinto, um comportamento, uma delicadeza inata, né? Um instinto do Espírito Santo, um refinamento incomum da graça, né? E ele ainda fala, né? Temos de estar por muito tempo familiarizados com o amor de Deus e com nossa própria nulidade, antes de as primeiras indicações de sua escolha de Deus, né? E de esta bela graça aparecerem na superfície de nossa conduta. A graça de unir reverência
e familiaridade, né? Devemos observar também seu espírito de reparação diligente, minuciosa e especial. Nem o amor de todos os mundos possíveis seria suficiente para pagar a Jesus o mínimo de dor que ele sofreu por nós, ou uma única gota da copiosa torrente de sangue que ele derramou. Como Deus, a menor de suas humilhações está muito além do alcance de nossas compensações. Os santos em todas as épocas maravilhosamente amaram e adoraram a paixão, e por penitências sobrenaturais e por uniões místicas imitaram os tremendos mistérios. No entanto, todo o seu amor junto não chega nem perto de uma reparação como o culto de Maria enquanto o preparava para o sepultamento. A mera previsão do que ele sofreria era algo muito diferente de estar presente à paixão, enquanto seus vários mistérios se estavam estabelecendo a pouca distância dela. Ela levou-a às profundezas da paixão. Ele levou-a às profundezas da paixão, para perto do Senhor, onde nenhum contemplativo jamais penetrou. A ciência e o coração de mãe combinaram-se para ler e interpretar esses documentos terríveis que foram escritos dentro e fora de seu corpo, assim como ao livro de Ezequiel, lamentações e cânticos e desgraças. Nem anjo nem santo poderiam interpretar. Enquanto seus dedos se moviam com o embalsamamento, acompanhavam-nos atos de adoração e de amor reparador. Ela viu o número, o peso, o tipo e a gravidade de todos os pecados que encontraram ali sua própria expiação. E para cada um dos pecados, ela fez uma maravilhosa reparação. Este espírito de reparação é um dos instintos do amor divino. Enquanto os anjos ao nosso lado realizam seus mistérios de afeto vigilante, nunca deixavam de contemplar a Deus. Assim, do mesmo modo, os servos de Deus percorrem o mundo em busca da glória ferida de Deus para repará-la, enquanto ao mesmo tempo não deixam de ter o senso permanente de seu próprio pecado, que é a atmosfera da verdadeira humildade. Mas Maria não tinha senso de pecado. E sua humildade foi mais profundamente enraizada do que a de São Miguel, o mais zeloso dos anjos, porque ele era também o mais humilde. As reparações de Maria estavam em esfera única. Os santos, em certa medida, expiam seus próprios pecados, mesmo enquanto expiam os pecados dos outros. Mas as reparações de Maria eram a adoração de uma criatura sem pecado. Assim como Cristo satisfez por nós, porque não podíamos satisfazer por nós mesmos, assim também Maria adorou sua paixão por nós, bem como por si mesma, porque não somos capazes de fazê-lo dignamente. E ela é nossa mãe. E por dom de Deus, o que é seu é, em certo sentido, nosso também. Agora era o tempo da reparação. Seu lugar natural é a sexta dor, quando a obra da crueldade cessou e se consumou o maior pecado. Em outros, haveria queixa, indignação virtuosa ou apelos à justiça divina. Mas em Maria havia uma reparação atarefada, silenciosa e terna. Oh, é uma alegria pensar que, se nossos pecados estavam nos cílios do flagelo
e nas pontas da coroa de espinho, nossas mãos também estavam nas mãos de nossa mãe, preparando e embalsamando o corpo de nosso Salvador. Eu vou parar exatamente aqui na página 374, a leitura de hoje. Quero dizer assim, aqui nesse último trecho que eu li, né, está falando de novo da reparação. Né? Espírito de reparação é um dos instintos do amor divino. Nós já falamos sobre isso, né? Em algum momento nessas leituras aqui, né? Sobre a reparação. As blasfêmias, os sacrilégios que a gente vê por aí, né? Há períodos de reparação sugeridos pela própria igreja, né? Mas aqui há um aspecto dessa reparação que é muito interessante, né? Que é o espírito de reparação enquanto um hábito da vida dos santos, né? Enquanto uma coisa que eles fazem continuamente, né? Uma espécie de fazer da nossa vida uma permanente reparação a Deus, né? Pelos pecados cometidos contra Ele, pelas injúrias que seus inimigos lançam contra Ele, né? E aqui ele compara esse espírito de reparação dos santos, né, com o de Maria, né? Porque diz ele, enquanto os santos reparam, né, fazem esse processo de reparação em relação aos pecados dos outros, eles também o fazem em relação aos seus próprios pecados, né? Mas Maria não. Maria não reparava os seus próprios pecados, né? Porque ela não os tinha, né? Ela reparava os outros pecados, os dos outros, os nossos pecados, né? E ele coloca esse espírito de reparação exatamente na sexta dor, né? Que é quando tudo estava consumado, quando todas as marcas dos nossos pecados estavam no corpo de Nosso Senhor, que ela estava embalsamando, com José de Arimateia, Nicodemos, João e Madalena. Ali estava visível, né? E ela então, nesse espírito de reparação profunda, espírito esse que nenhum santo jamais teve, né? E é uma beleza a gente contemplar, né, esse momento, né, que está esculpido, né, naquela grande escultura, a Pietà, né? Então é isso. Eu queria agora ouvir, se houver comentários sobre a leitura de hoje dos senhores que me ouvem. E aí, professor? Opa! É interessante ver que tem uma associação, né, uma semelhança entre a crucifixão de Nosso Senhor, né, e o nascimento, né, aqueles dois mistérios do Rosário, né, o terceiro da alegria, o nascimento do Nosso Senhor, e a crucifixão, que é o último da dor, né, e eles
como um autor falou uma vez, eles ambos estão entre as madeiras, né? Ali no nascimento entre as madeiras do coxo, né? Cercado, circundado, pegando uma cena do presépio, como diz lá nas escrituras, mas São Francisco colocou de um lado um boi e de outro lado o jumento, né? Está também cercado dos dois ladrões. Tem os reis magos e as três Marias oferecendo cada qual, né, o ouro, o incenso e a mirra. Isso. Vem o José, como né, o próprio Padre Faber colocou aí, né, o José de Arimateia, O outro José, né? com outro José, né, que era a prefiguração, o nascimento de Cristo foi a prefiguração da presença de José de Arimateia ali, né, com São José e depois José de Arimateia, que aliás também é São José de Arimateia. São José de Arimateia. Exato. E a mãe dele, da mesma forma como o bebê é nascido, faça a higiene da criança, né? Ele também fez No colo dela, limpeza inclusive, do né? corpo. Sim, ela recebeu no colo no nascimento e, claro, recebeu também na descida da cruz, né? Com essa sexta dor. Então é muito interessante ver a pessoa que vai rezar o rosário, ela vê certas passagens que têm ligação com as outras, assim, e essas ligações foram muito bem engendradas e a gente vê também a mão de uma mente superior, que é Nossa Senhora, que deve ter sido inspirada, né, pelo Espírito Santo fazer isso. Para dar o rosário a São E Domingos, né? exatamente. Aquilo ali não é escolhido. Aqueles mistérios não são escolhidos A esmo, a não. esmo, não. Exato. É, Que tem todo um conjunto de ligações, tem as prefigurações, rezando um, você já te leva a meditação, você já estende até um outro também. é. Interessante fazer essas ligações, né, E outras ligações que tem são dos primeiros, das primeiras dezenas dos três grandes mistérios do Rosário, né? As sim, da primeiras, as advocacia. segundas, as terceiras, uma com a outra, né? Sim, exatamente. Ou seja, tem que tem que assim, se deleitar e se deliciar com essas meditações aí, tirar sempre algum fruto delas, né? E nisso é que está a beleza, por exemplo, da meditação do Rosário, meditação de outras passagens do Nosso Senhor também. Porque o pessoal às vezes vai rezar daquele jeitinho metralhador e acaba caindo na rotina, né? Então, ele consegue as graças, mas ele não saboreia os frutos. É. Então era caso o senhor É queira escrever belíssimo, é isso belíssimo. aí, Isso é uma coisa bela demais. não Né? é? O primeiro, por exemplo, mistério, que é o da anunciação do anjo, da encarnação do verbo, né? Com o primeiro dos dolorosos, né? Que é o Jardim de Getsemane. Tem muita coisa, né? Pra gente aprender com Deus a respeito do rosário, né? Porque o rosário, ele ele é muitas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, ele é uma arma, é, a verdadeira arma nossa, né? Para lutar contra o mundo, né? Porque o rosário, ele nos lembra das, das passagens principais, né? Da vida do nosso Salvador, né? E da sua mãe, né? Ah, existem existem dois mistérios específicos de Maria, né? No rosário. Mas em todos eles existe a presença de Maria, né? Então, o rosário é uma oração mariana por causa disso, né? Quer dizer, a mãe, ela está presente em todos os mistérios, né? E a gente precisa sempre considerar isso, né? Rezar o rosário na perspectiva de Maria, né? Enfim, tem várias formas de meditar o rosário, né? Quem sou eu para falar delas? Mas ela é uma arma contra o mundo, porque ela é uma arma
que nos faz manter a nossa fé, né? Manter a nossa confiança em Deus, né? O nosso sim, né? O nosso sim, que Maria diz no primeiro mistério, né? Para o anjo, na abertura do rosário, né? Tem eis aqui a escrava do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, é isso que ela falou para o anjo, né? Então essa é a abertura do rosário, e ela deve ser, né? Todo o espírito que a gente reza o rosário, né? É um sim que nós damos à vontade de Deus, né? Nós temos que, enfim, transformar, isso é tão difícil de fazer, né? Transformar a vontade de Deus na nossa própria vontade, né? Então, o rosário é um compêndio de teologia, né? Por isso que ele é tão sugerido pelos santos, né? E ele é tão caro aos santos, né? E existe a história do rosário também, né? Porque o rosário é uma prática que foi introduzida, uma devoção que foi introduzida na igreja numa época muito específica. Se a gente olhar para o mundo, né? No momento em que o rosário foi introduzido, nós vamos ver exatamente que o rosário foi introduzido justamente na época do início da degradação da civilização. Era o ápice da civilização e, ao mesmo tempo, o início da degradação, né? Quer dizer, quando você chega no topo de uma montanha, não há mais nada para você subir, qualquer passo que você der é para descer a montanha, né? Então, é nesse momento que Nossa Senhora resolve nos dar a devoção ao rosário, né? É nesse momento em que ela, para nos proteger aos filhos dela, né, da degradação que viria, ela introduz o rosário. Século XIII, gente. Século XIII. Olha como é que Nossa Senhora estava tão à frente do tempo, né? Século XIII, ela nos deu a devoção do rosário para que nós pudéssemos enfrentar, né, todo o desenrolar da história, né? E hoje, mais que nunca, né, o rosário é a nossa arma, né? Porque o rosário tem uma coisa também interessante, que é o seguinte: embora ele seja uma prática da igreja, recomendada por papas, e bispos e santos, enfim, ele tem uma relação pessoal conosco que não depende da hierarquia da igreja. Não depende de papa, de bispo, não depende de padre. O rosário é uma coisa entre nós, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Ninguém pode nos fazer deixar de rezar o rosário, a não ser nós mesmos, né? Nenhuma autoridade hierárquica pode nos proibir de rezar o rosário, né? Em nenhum momento da nossa vida nós não precisamos ter terço para rezar o rosário, né? O terço material, né? Porque nós temos dedo para contar, né? Então nós não precisamos de nada para rezar o rosário, nada. Nós podemos rezar o rosário em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida, não é? E é uma arma que
nunca ninguém pode nos tirar, né? Então, e essa é a beleza do rosário, né? A beleza do rosário. Como ele nos protege, né? Como ele nos protege diariamente, né? Você fala muito das pessoas que rezam o rosário tipo metralhadora, né? E há isso mesmo, né? Enfim. Mas o pior que pode acontecer com o rosário é a gente não rezar, né? Que a gente reze às vezes, tipo metralhadora, que a gente reze às vezes o rosário desatenciosamente, isso acontece, que a gente reze de uma forma ou de outra, mas que a gente sempre reze. Eu fico muito preocupado em ver, hoje tem gente falando até de regras precisas de como rezar o rosário, né? Se você não seguir essas regras, você não, não obtém as graças, etc, etc. Não, o rosário a gente tem que rezar. À medida que a gente reza, a gente vai aprendendo muitas coisas. É claro que é muito útil a gente seguir as indicações dos santos, né? Principalmente no caso do rosário, é o São Luís Grignon Maria de Montfort, né? A forma de rezar do São Luís é realmente extraordinária, né? Mas a gente tem que rezar. A gente não pode ficar muito preocupado com regras, né? A regra fundamental de São Luís, assim, que eu sempre guardei é o seguinte: reza o rosário como se você estivesse conversando com outra pessoa. Pronuncie as palavras como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. Não faça com que as suas palavras sejam atabalhoadas, né? Reze assim o rosário. Procure meditar da forma que você tem a capacidade para isso, e o resto não se preocupe com nada mais, né? E essa é a oração que vale tudo. É a oração oral mais importante da igreja, né? Não tem outra mais importante que ela, né? E é nela que a gente, ao longo da vida, né, absorve toda essa sensibilidade católica, né? Toda essa delicadeza católica, né? Toda essa todo esse espírito católico que a gente vai absorvendo até quase que automaticamente, sem muito entender, né? À medida que a gente medita aqueles mistérios do rosário. Veja, o rosário é um conjunto de mistérios, dentre muitos outros mistérios, mas Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, escolheu aqueles para a gente meditar. Tem muitos outros que ela poderia ter escolhido ao longo da vida de Jesus, né? Mas ela escolheu aqueles, né? Então, é a nossa mãe que está nos sugerindo, né, aqueles mistérios, porque ela sabe que eles são os principais, né? Os principais. Não outros. Não outros. A gente poderia conceber, né, como o João Paulo II concebeu, né, outros mistérios. Não só aqueles que João Paulo II concebeu, mas outros, além deles. Não, a Maria não quis isso. Maria quis aqueles, né? Aqueles. Seguindo, inclusive, uma antiga prática católica, né? Que era o de rezar uma Ave Maria para cada salmo, né? 150 salmos, né? Então ela deu um novo significado a essa devoção que já existia. Um novo significado. Aquelas 150 Ave Marias, né? Dividiu elas por 15, cada 10 tem um mistério a ser
Meditado, né? Mas quem sou eu, sou Márcio, para comentar sobre isso? Professor, Sim. me chamou a atenção aqui o que o Padre Faber falou sobre o comportamento. Que Nossa Senhora sabia que era mãe de Nosso Senhor, mas em nenhum momento ela esqueceu de que ele era Deus. Isso. De que ela não tinha noção do que era o pecado. E essas coisas todas foram me lembrando uma vez que eu ouvi o Olavo de Carvalho falando, né? Que a gente tem que experimente ser bom. Ele falou assim. Uhum. Porque às vezes a gente pensa assim, primeiro eu vou rezar bastante, eu tenho que me converter primeiro, para depois eu mudar meu comportamento. E que eu fiquei pensando que o Olavo tinha razão, que a gente deve experimentar, fazer diferente. Uhum. Não de uma maneira fingida, né? Porque aí porque alguém pode pensar, mas isso não é hipocrisia? Porque você não está completamente convicto daquilo, né? Mas aí a gente parece que fazendo assim, a gente começa. É lógico que é preciso, né? Muita oração, porque tem que haver essa disposição, né, professor? O senhor falou tantas vezes que milagres não salvam ninguém, não convertem ninguém, né? E parece que isso vem meio que de fora para dentro. Quando você experimenta mudar o seu comportamento, e aí eu acho que não deixa de ser também um ato de reparação, contrariar a nossa impaciência, contrariar a nossa preguiça. Quando você faz esse tipo de coisa, age um pouco diferente, contrariando essa primeira natureza, essa casca, assim, né? Essa nossa parte mais superficial. A mesmo, carne, né? Como diz. Isso. Como dizia São Paulo. A carne reage, né, professor? A carne reage, né? Com muita força. Quando a gente começa a fazer isso com os olhos, e não é hipocrisia, porque você começa a fazer isso com o olhar fito em Deus, não é? Hipocrisia seria se a gente fizesse isso visando algo para nós mesmos. Para a nossa própria glória. Sim, para a nossa própria glória. Porque em última instância a gente está visando a nós mesmos, que é salvar a nossa alma, né? Mas de imediato, não. Mas a gente visar salvar a nossa alma, né, Paulo? É visar o que Deus quer. Uhum. Né? Nós temos inclusive isso, né? A salvação da nossa alma é para a maior glória de Deus. Uhum. Né? Nós não estamos visando nada propriamente só por nós, né? Nós estamos visando também por Ele, porque salvar nossa alma é dar o devido significado àquelas gotas de sangue que caíram da cruz, né? Cada uma delas. Hipocrisia é quando você luta por certos valores seus e depois você os trai lá na frente. Nós não podemos ser hipócritas nunca, porque nós não estamos lutando por valores nossos. Nós estamos lutando por valores de Deus, que Ele nos ensinou, os verdadeiros valores. Nós nunca poderemos ser hipócritas. Nós poderemos ser fracos, nós poderemos não aguentar essa vida, mas hipócritas não. Hipócritas não, nunca. Porque esses valores não são nossos, não foram ensinados por Deus. Eles estão em nós por causa de Deus. Então a hipocrisia é uma coisa que nós não podemos ser. Nós não podemos ficar preocupados com isso. Nós não somos hipócritas porque os valores pelos quais nós lutamos
não são valores humanos. São valores que foram ensinados por Deus. Não é? E a função da religião, né, professor, é nos ligar ao transcendente. Então, a gente só vai ter a convicção de tudo que a nossa religião prega experimentando agir de acordo com ela. Isso. Né? Adquirir hábitos. Isso. Adquirir hábitos. Porque, na verdade, a virtude é isso. Ela é um hábito do bem. O hábito é no seguinte sentido: é a reação instintiva que você adquire, uma reação virtuosa, instintiva. Uhum. Aquela, enfim, numa situação, por exemplo, que você precisa exercer a paciência, essa paciência vem instintivamente. Você não faz força para ser paciente naquela hora. Se você já é paciente, habitualmente, você simplesmente reage pacientemente àquela situação. É uma coisa natural, uma espécie de segunda natureza, né? Mas que foi adquirida, né, professor? Que foi adquirida, claro. Né? Porque a gente não pode olhar. Você olha para uma pessoa paciente e fala, nossa, como ela é paciente. Eu queria ser paciente assim, mas você sabe lá, a pessoa não nasceu paciente. Né? Às vezes o temperamento dela, o temperamento dela já leva ela a ser mais paciente, né? Tem uns temperamentos que são não esses temperamentos aí normais que o pessoal usa para classificar as pessoas, mas a tendência, tem pessoas que mais pacientes, nasceu mais paciente, né? E as impacientes tem que lutar muito para adquirir esse hábito, né? Mas também é da vontade de Deus. Deus dá méritos e carismas diferentes para as pessoas, né? Justamente para isso. Então, nós estamos falando de paciência, né? Mas todas as outras virtudes, né? Que são adquiríveis, né? Porque as teologais são graça de Deus, né? Mas as adquiríveis, a gente tem que lutar com muito esforço, mas depois esse esforço ele se recompensa porque ele fica... Esse hábito ele se arraiga, né, na nossa personalidade, e a gente até parece ser paciente para os outros. Uhum. Né? Enfim. E uma coisa que a gente normalmente não é, a gente parece ser para os outros pacientes, né? Calmos, tranquilos, enfim. E só quando... É interessante, professor, que só quando a gente experimenta fazer algo diferente, pelo menos assim que eu vejo que acontece comigo, que contraria meu primeiro impulso, vamos dizer assim, é que eu vejo, usando a palavra aí que o Padre Faber usou hoje, o tamanho da minha nulidade. Sabe? Aí que a gente vê o quanto é miserável mesmo. Porque aí a gente tem que ver quanto esforço é preciso para fazer algo diferente. Algo que contraria. E tão pequeno, né? Sim. Porque depois que passa a situação na qual você foi paciente, você analisando bem, não teria a menor possibilidade de você ser impaciente naquela situação. E você realiza um esforço para ser paciente numa situação que, no fundo, você tinha que ser paciente mesmo. Não tinha nada para você ser impaciente naquela situação. Ela passou, foi ótimo. Então, assim, é aquela regra de Santa Catarina de Sena que Deus deu para ela, né? Da verdadeira relação com Ele, né? É ver a glória dele e a nossa nulidade. Né? Essa regra de ouro da espiritualidade de Santa Catarina de Sena é essa, né? Você
está sempre diante da sua nulidade perante o poder de Deus, né? E isso, Ana Paula, é uma coisa curiosa. Deu uma travada aí, eu não sei o que vocês pegaram da minha fala, mas uma coisa curiosa que é o seguinte, à medida que você se habitua a esse relacionamento com Deus, diante da sua glória e diante da nossa nulidade, à medida que você vai nesse caminho, você se torna cada vez mais independente do mundo que nos cerca. Quer dizer, o temor a Deus nos faz destemidos em relação ao mundo, né? Então toda essa nossa análise do mundo, dos problemas do mundo, dos problemas do não sei o quê, das ditaduras, dos governos totalitários, do não sei o quê, do comunismo, à medida que você medita e aprofunda essa sua relação com Deus e a vontade dele, você fica cada vez mais destemido em relação ao mundo. Ou seja, as coisas do mundo realmente não te estimulam mais o temor, porque o seu temor a Deus é tão grande que os outros temores, eles desaparecem, né? O mundo não pode fazer nada contra nós mais terrível do que Deus pode. Então nós temos que temer a Deus para não temer ao mundo, né? Então, esses hábitos, né, que a gente vai adquirindo com muito esforço, com muita oração, né, eles nos tornam mais ou menos imunes aos problemas do mundo, né, às doenças, às mortes, às dores, a tudo que o mundo pode infligir a nós, né. Fica tudo muito relativizado à medida que esse amor a Deus e esse temor a Deus vai nos encharcando, né? Encharcando. E tem uma outra coisa que você falou, muito interessante, que é o seguinte: à medida que você começa a mudar com essas pequenas coisas, não precisa de mudanças radicais, não. Todo o seu ambiente em volta muda. Começa a mudar também. Mas não por causa de você, mas é por causa da graça de Deus. Enfim, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, não é? E para melhor, inclusive. Isso é uma coisa que você pode observar tranquilamente, né? Se você muda, vou usar o mesmo exemplo aí da paciência, né? Se você se torna mais paciente, as pessoas à sua volta percebem isso e começam também a mudar. É uma espécie de círculo virtuoso, né? Uma virtude estimula a outra, né? Elas são sempre encadeadas, né? Deus falava isso para Santa Catarina de Sena também, né? As virtudes, elas agem em bloco, elas não agem sozinhas. Mesmo que você esteja trabalhando só uma virtude em você, ou tentando vencer um defeito seu, as virtudes, elas agem em bloco, elas vêm. Às vezes você está tentando estimular a sua paciência, mas aí vem a temperança, vem outras virtudes conjuntamente, né? Elas não são separadas, né? Mas é isso mesmo. Então,
Mais alguma observação? Algum comentário? Então nós estamos aqui na página 374 e amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Atanásio de Alexandria, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.